Bom dia. Hoje abordaremos o tema sobre o Segundo Império Alemão, o Segundo Reich, ou ainda o divisor de águas da história alemã. A partir do século XIX, a região que conhecemos hoje como a Alemanha era um território formado apenas por pequenos reinos e ducados, a maior parte deles governados pelo Império Austríaco. Com as mudanças territoriais causadas pelas expedições de Napoleão Bonaparte, representantes da Rússia, Prússia, Inglaterra, Áustria e França viram a necessidade de uma unificação territorial. Foi então que, em 1815, no Congresso de Viena, esses países fundaram a Confederação Germânica. Porém, a Confederação Germânica ainda não representava uma unidade territorial. Essas ideias só foram sendo amadurecidas a partir das revoluções de 1848. E também não foi uma unificação pacífica, tendo três guerras ao longo do seu processo: a Guerra de Ducados, a Guerra Austro-Prussiana e a Guerra Franco-Prussiana. A Prússia, tendo vencido todas essas guerras e sendo a maior interessada na unificação alemã, coroa então em 1871 Guilherme I, o primeiro imperador do Segundo Império Alemão. Com a morte do primeiro imperador alemão, Guilherme I, 17 anos após a proclamação e o breve mandato de Frederico III, Guilherme II então ascende ao trono. Guilherme II é uma figura um tanto quanto emblemática na história alemã. Ele era o imperador durante a Primeira Grande Guerra. A Primeira Grande Guerra, na verdade, iniciou-se como um conflito contra a Sérvia, devido ao assassinato do então herdeiro do trono austro-húngaro, o Francisco Ferdinando, no dia 28 de janeiro de 1914. Porém, com o revanchismo francês causado pela Guerra Franco-Prussiana, a conquista pela Alsácia-Lorena, que gerou vários outros conflitos posteriores a esse, o interesse econômico da Inglaterra e da França sobre o continente africano, a quebra do acordo de proteção mútua com a Rússia, essas três potências acabaram se juntando com a Sérvia para criar a Tríplice Entente. A formalização da guerra só chegou a acontecer no dia 28 de julho do mesmo ano, quando o Império Austro-Húngaro formou com a Itália a Tríplice Aliança. Não vou me delongar tanto nas questões durante a guerra. Sabemos que a Itália mudou de lado, a Rússia saiu da guerra por questões internas e a Tríplice Entente acabou saindo vitoriosa. Então, no dia 9 de novembro de 1918, 4 anos desde que se iniciou a guerra, marcou-se o fim da guerra e também o fim da monarquia na Alemanha. Guilherme II, então, teve que se refugiar na Holanda para se esconder daqueles que o queriam julgar no tribunal. E ele foi para esse palácio aqui, que é onde eu estou. Vamos conhecer? Para a sorte do então imperador Guilherme II, no dia 9 de novembro ele não se encontrava na Alemanha, e sim na Bélgica viajando. Temendo ações de revolucionários e adversários, o imperador teve que mudar de localidade, vindo morar aqui, no castelo de Amerongue. Esse castelo, que foi o primeiro destino do exílio de Guilherme II, tem uma história familiar de 700 anos, tendo sido iniciada sua construção no século XII como uma torre residencial na várzea do Reno. Na Holanda, o ex-imperador virou curiosidade pública. Todos queriam ver o imperador sem império. O castelo de Amerongue ficava sitiado com várias pessoas querendo ver o imperador. Então, ele teve que buscar um novo refúgio. O ex-imperador busca refúgio no Palácio Ruysdael, onde dedicou-se à grande paixão de serrar madeiras. Mesmo com todas essas questões, ele sempre sonhou em voltar para a Alemanha, porém nunca foi aceito por nenhum dos partidos, mesmo tendo ideias muito parecidas com a política